Estou de volta para a gente concluir os medicamentos que são utilizados, prescritos para emagrecer. Tá? Hoje vamos falar de mais 4 medicamentos. Lembrando que no vídeo anterior, que está em algum canto, a gente falou dos 5 primeiros e hoje é a parte 2 desse vídeo, mais 4 desses medicamentos. Solta a vinheta! Então, o 6º medicamento é o topiramato. O topiramato ele é um medicamento, na realidade ele é um anticonvulsivante, que ele foi desenvolvido para tratamento de alguns tipos de epilepsia e com o tempo foi se utilizando para outras finalidades. Tá? Ele age predominantemente em receptores GABAérgicos do sistema nervoso central, estabilizando o humor. Então, o paciente que tem transtornos compulsivos relacionados também à obesidade, ele vai ficando com um humor mais estável. Sabe, feito de mulher? Que foi feito para criança mamar, mas quem brinca é homem? Sabe, carrinho de controle remoto, que foi feito para criança, mas quem brinca é homem? O topiramato é a mesma coisa, foi feito para tratar a epilepsia, mas quem usa é paciente obeso, paciente que tem transtornos relacionados à parte de alimentação, transtornos do comer compulsivo. Então tem coisa que foi feita para uma coisa, mas ela é utilizada para outra. Na realidade também é utilizado ele é muito mais utilizado para profilaxia de enxaqueca, com excelente resultado, do que para a obesidade na estabilização do humor. A gente tem coisa muito mais eficaz do que o topiramato nesse processo de emagrecimento, e eu falo isso muito abertamente com o pessoal de laboratório também. Uso raramente, prescrevo bem raramente o topiramato. Então, e os colaterais mais comuns do topiramato incluem formigamento, uma parestesia que a gente chama, né? O paciente sente um formigamento principalmente em membros, em mãos, sem que ele tenha ficado com a mão parada ou sem que ele tenha ficado deitado em cima da mão, ele sente uma parestesia quase que contínua. Esse é o mais comum. Mas também tem uma coisa que incomoda muito, então você tem que saber muito bem quem vai utilizar, que são esquecimentos. Às vezes o paciente tem uns lapsos de memória, e já aconteceu com uma paciente minha que é cirurgiã, inclusive, que teve um lapso dentro do centro cirúrgico. Estava fazendo uma coisa e meio que se esqueceu por alguns milésimos de segundo, por alguns segundos do que ela estava fazendo, e aí ela se lembrou. Com isso, ela mesma quis suspender o uso desse medicamento. Então, são efeitos colaterais mais comuns relacionados a esse topiramato. Número 7, anfetaminas. As anfetaminas, elas eram utilizadas anteriormente compradas em farmácia para tratamento de obesidade, porque elas são anorexígenos. Anorexígenos são medicamentos que tiram totalmente o apetite. Agem no sistema nervoso central, inibindo bastante o apetite, mexendo com uma série de neurotransmissores cerebrais. E recentemente elas foram liberadas, mas elas não estão sendo comercializadas nas farmácias comuns, somente para manipulação. E a gente tem que, na prescrição, tem que ir também um termo de responsabilidade junto. É um medicamento que é realmente muito bom para emagrecimento. Ele ajuda bastante no processo de emagrecimento, porque ele controla bem a fome, controla a compulsão. Mas é um medicamento com muitos efeitos colaterais, muitos. O principal efeito colateral dele, aumento da pressão, taquicardia, é a influência que ele tem na parte cardiovascular. Fora isso, um medicamento que ele causa dependência com uso crônico, a suspensão dele, principalmente de forma abrupta, pode dar sintomas de depressão e sintomas sérios. Então, é um medicamento assim, que precisa ser muito bem avaliado para quem ele vai ser indicado. Além de boca seca, irritação, insônia, paciente que tem insônia piora, fica até sem dormir, vai ficando mais irritado, pode aumentar a irritação.
Então, tem muitos benefícios, mas é um preço alto que você tem que pagar. É um preço bem alto, que você paga, assim, vamos falar em termos de saúde. 8. Lisdexanfetamina, nome gigante, né? Então, esse medicamento, na realidade, ele é utilizado para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ele é mais indicado para isso, mas vem sendo utilizado também para tratamento de transtorno do comer compulsivo, principalmente quando tem obesidade ou sobrepeso associado, e tratamento de bulimia nervosa. Claro que também quando tem uma obesidade associada, enfim. E também o próprio tratamento da obesidade também vem sendo usado. É um tipo de anfetamina, obviamente. Ele age inibindo a recaptação da dopamina e, ao mesmo tempo, ele estimula a liberação de mais dopamina, ou seja, libera a dopamina, inibe a recaptação, ela não vai ser recaptada, vai ficar circulando ali mais tempo, e ele também estimula a liberação da noradrenalina, ou seja, a pessoa fica agitada e focada. Uma sensação bem parecida com a sensação da Ritalina, que quem já tomou em algum momento deve saber como é que funciona. Os efeitos colaterais dele são bem parecidos com os efeitos colaterais das anfetaminas que eu descrevi agora anteriormente. Então, pode dar dor de cabeça muito forte, enxaqueca, taquicardia, aumento da pressão. É um medicamento que não pode ser suspendido de maneira abrupta. Ele precisa de um acompanhamento tanto para a introdução quanto para a suspensão do mesmo. A receita é uma receita que, caraca, para você conseguir a receita da lisdexanfetamina, você tem que praticamente dançar uma ragatanga na frente do CRM, depois fica lá na Secretaria de Saúde, você faz, olha, é um negócio que é complicado. Dá depressão? Desculpa, eu estou metendo no teu vídeo, mas dá para a pessoa quando pode desmame? Dar depressão, principalmente no desmame. Fica tristona, chora? Pode. E todos esses medicamentos que fazem assim, um grande boom cerebral, quando você suspende, pode dar realmente sintomas de depressão mesmo. Não que você vá ficar assim para sempre, pode ser que recupere rápido. Isso não tem como a gente medir quem que vai recuperar mais rápido do que quem. Uma viagem ruim, um bad trip. Uma bad trip, isso. Viu o maridão aqui? Me dando altas perguntas. Então, legal. Desculpa aí, viu, galera? Não, tá bom. 9. Lorcacerina. A lorcacerina é um medicamento cujos trâmites para sua comercialização em drogarias e farmácias ainda está em modo operantes capenga, desde antes de quando a gente foi naquele congresso em Natal, 2012, desde antes disso. Ou seja, está demorando pra caramba. E todo ano a gente fica na expectativa que vai liberar. Mas a gente tem esse medicamento para manipular. A gente consegue manipular a lorcacerina. É um medicamento que ela age predominantemente em receptores serotoninérgicos, receptores 5-HT2C, que é um tipo de receptor serotoninérgico, e outros receptores também anorexígenos, que são da pró-melanocortina. Ou seja, resumindo isso tudo que eu falei, eles agem controlando a saciedade, eles melhoram a saciedade. O paciente se sente satisfeito de uma maneira mais rápida. Pouco parecido, talvez, com o que eu falei no vídeo anterior. Se você não assistiu, clica aí depois para você assistir em algum lugar. Não sei onde que é. É aqui? Clica aqui para assistir o vídeo falando sobre a sibutramina. E é um medicamento que ele age em sistema nervoso central, modulando o apetite. Efeitos colaterais mais comuns desse medicamento são, às vezes, um cansaço, uma fraqueza, boca seca, enfim, são uns efeitos que às vezes eles são muito poucos, vamos dizer assim, muito poucos demonstrados ainda,
principalmente no que a gente vê na prática clínica. Na minha prática, eu não tenho visto efeito colateral com esse medicamento. Por isso é que você custou demorar para achar um efeito colateral? Sim. Que você não viu? Não, eu não vejo muito efeito. Os efeitos principais que são relatados na literatura são esses. Um cansaço, às vezes um cansaço muscular, uma fraqueza. Mas esses efeitos podem ser efeitos também relacionados ao próprio fato do paciente estar fazendo dieta, usando o medicamento. Então, assim, eles são muito pouco palpáveis, né? Muito sujeitos, são muito cheios de vieses os efeitos que são relatados. Eu não vejo muito efeito colateral. Na minha prática clínica, eu não vejo muito efeito colateral com a lorcacerina, não. Tá? Legal. Então, esses foram os vídeos de hoje. Esses foram os medicamentos. Esses foram os vídeos, né? Blá, 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 blá. Esses foram os medicamentos de hoje, os últimos 4 medicamentos. Lembrando que existem vários outros medicamentos mesmo que são utilizados para emagrecer, sendo que eles não foram feitos para emagrecer, tá? Mas aqui eu também não vou ficar discorrendo todos esses que a gente acaba utilizando no emagrecimento. Falamos sobre remédio, tá? Importante vocês terem essa diferenciação na cabeça de vocês. Remédio é diferente de fitoterápico. Vamos falar também no vídeo em sequência sobre alguns fitoterápicos que são utilizados para emagrecer. Fito, quando a gente fala fito, que se fala de fito é planta. Tudo que fala fito se relaciona à planta, ao reino vegetal. Então, fito significa uma planta. Terápico é uma planta com efeito terapêutico. Então, é diferente de remédio para emagrecer. Tá? A gente vê que tem muitas coisas aí no mercado. Recentemente eu recebi até algumas notícias e tal, até saiu na televisão comum, enfim, vários medicamentos que são vendidos como fitoterápicos, aqueles potinhos assim que vem emagrecendo não sei o que, ou aqueles pop-ups que você abre quando você vai abrir algum site, aí aparece lá no final: fulano emagreceu 50 quilos em 2 dias com um remédio milagroso do mago, com o remédio milagroso do mago, e aí, enfim. E o que acontece? Muitos desses medicamentos ditos, que não são medicamentos, né? Muitos desses fitoterápicos, na realidade, contêm uma série de medicamentos. Uma série desses 9 medicamentos que eu listei aqui, dentro deles, e às vezes misturados. Isso é uma coisa absurda. Para que você possa associar medicamentos, você precisa conhecer o paciente com o qual você está lidando, você precisa saber qual medicamento pode ser associado com qual. Então isso tudo exige bastante estudo, bastante prática, coisas que não dá para ser feito de uma maneira empírica para qualquer pessoa. Isso é um absurdo. Então, venho aqui também registrar minha indignação com esse tipo de coisa, porque várias pessoas foram inclusive a óbito, ou seja, várias pessoas morreram com o uso indiscriminado de remédios que são ditos fitoterápicos. Então, um alerta aí para vocês também, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!